Opa, e aí pessoal, vocês estão no meu canal pessoal aí, Miguel Mondini, sobre minhas informações, mas principalmente opiniões sobre assuntos. E o assunto que eu queria comentar hoje é a Igreja Católica. A minha opinião sobre a Igreja Católica. E eu tô aqui para defender a Igreja Católica e para criticar ela também. É, porque é isso, a gente tem que ter várias opiniões sobre os mesmos assuntos. Isso não me faz ser um hipócrita. Ou, ou sei lá, uma pessoa mais burra. Me faz ser justamente inteligente, pô. Eu sou mais inteligente que a média, porque além de eu apresentar informações aqui e opiniões que às vezes, muitas vezes, para muitas pessoas são contrárias, na verdade elas são o quê? São independentes. Entendeu? Então aqui, vamos começar aqui agora sobre Igreja Católica. Eu vou conversar aqui uma conversa rápida, básica, sem distrações, sem nada, beleza? É, a importância da Igreja Católica para a construção da sociedade. É um negócio que eu estava pensando aqui, porque o meu jardim de infância, por exemplo, assim, antes do ensino fundamental, foi feito numa escola católica. Então, o meu cerne do pensamento, que é quando você constrói o pensamento, que no ensino fundamental você constrói o pensamento lógico, né? Mas antes, ali no jardim da infância, você constrói o pensamento de vida, sua filosofia, assim. E eu cheguei na conclusão que eu ter feito, eu fui na escola Anjo da Guarda, eu ter feito Anjo da Guarda foi essencial para hoje eu ser cristão e não ser católico. Ah, mas como assim se o Anjo da Guarda é um negócio católico, uma escola católica? Justamente, o fato de eu só conseguir pensar na existência de Deus e de Jesus foi lá. Lá que eu aprendi a ver o mundo dessa forma, entendeu? E eu acho que isso é importante para uma criança. Para uma criança. Porque hoje em dia o mundo ele é muito complicado. Ele é muito complicado e complexo. Porque você tem internet desde cedo. Eu só sei que meus pais só deixaram eu ter internet, eu usar a internet. Eu só fui ter um celular, eu acho que com uns 8 anos que eu fui ter internet, que eu fui ter rede social só com 10. E assim, quem é mais velho vai chegar pra mim e vai falar: nossa, mas eu só fui ter rede social com 20 anos. Não, beleza, mas eu nasci no século 21. Então, eu nasci no século 21 em 2006. Então, assim, eu sou mais novo. Eu sou um pouco mais novo que essa rapaziada, que os millennials e etc. E eu acho que a minha formação nessa escola, Escola Anjo da Guarda, e depois a Alvacir Rossi, que embora não tinha lá ensino religioso, eram católicos cristãos, foi importante demais para a minha construção como pessoa. E eu aprendi os valores cristãos. E não os católicos, os cristãos, né? Porque a Igreja Católica, eu vou sair agora um pouco dessa parte da instituição Igreja Católica, eu vou falar da fé, da religião, só da religião. Eu acredito que a Igreja Católica ela erra em algumas coisas. Criação de vários santos, quando ela virou romana, porque no livro de Apocalipse, né, João fala que a igreja vai se prostituir para o Estado. O que aconteceu com Constantino, que transformou a igreja católica na igreja do Estado e virou papa. Quer dizer, não sei se ele virou papa, mas de qualquer forma, ele foi lá, colocou o catolicismo como a principal religião de Roma, pegou um monte de símbolo pagão, falou que eram católicos, e justamente Jesus fala, não idolatre, não idolatre, não idolatre figuras e etc. E o que vai lá a Igreja Católica faz? Cria várias figuras para serem idolatradas. Esse é o principal erro da Igreja Católica. Ela tem algumas outras coisas, ele tem outros erros durante a história, vai. Tribunal do Santo Ofício, Inquisição, né? Mesma coisa, né, no caso. Esse período aí, né, que é da Idade Média, que a Igreja Católica ela foi soberana e acabou cometendo esses crimes,
também foi importante porque a sociedade, de forma geral, ela era selvagem. Então você precisava ter um braço forte para, para você conseguir controlar a sociedade. Porque o homem, se hoje em dia o homem sem testosterona faz tantos absurdos, imagina na época que ele produzia muito mais testosterona. Então é isso. A Igreja Católica, ela foi importantíssima como instituição na história da humanidade. A Igreja Católica, ela é importantíssima. Ela é importantíssima para a sociedade atual, contemporânea. Todos os modos de governo, se você parar para pensar, eles usam Deus para legitimizar o poder. Até na democracia, porque é um mantra. A voz do povo é a voz de Deus. Então, e todos esses modelos de governo, principalmente monarquias, eles usam o argumento divino de Deus quer que eu comande, que eu governe, né? E isso deu na Igreja Católica, que para você ser coroado rei, o imperador, você precisava que o Papa fosse lá e falasse: não, você é o rei, você é o representante de Deus para governar tal povo. E o mundo que a gente tem hoje, ele só existe por causa disso. Porque se fossem tribos indígenas ou qualquer outra coisa que não fosse o sistema que começou na Babilônia e se desenvolveu na Europa de civilização, e até o asiático, que foi para aquele continente todo lá, a gente hoje não estaria vivendo o que a gente está vivendo agora. Eu tenho certeza absoluta disso. E vendo agora a importância histórica da Igreja Católica, mesmo ela pegando o que Jesus disse e distorcendo algumas coisas e fazendo algumas coisas contra, tipo matar gente, né, por causa de fé, que para você tem até tá até no, eu não me lembro se está em Atos Apostólicos, alguma parte assim que fala que para você converter alguém a Cristo, você não pode usar da força. Você não pode usar da força. Porque a gente tem livre-arbítrio. Entendeu? Deus deu livre-arbítrio pra gente. Então, se eu sou cristão e você não é cristão, e eu quero te transformar em cristão, eu não posso apontar uma arma para você e falar: vira cristão. Eu tenho que te convencer. E eu tenho que rezar para Deus para que Ele toque em você e você entenda o amor de Deus. Entendeu? E o catolicismo não fez isso, né? A Igreja Católica não fez isso na Idade Média. Mas foi importante ela não ter feito isso porque as sociedades que têm o islamismo como religião são barbares. São barbares. De assim, um ladrão me rouba, eu vou arrancar a mão do ladrão. Às vezes o cara tá passando fome, pô. Às vezes o cara tá passando fome. Eu não tô falando aqui nem romantizando o crime. Mas a gente como cristão, eu tô falando com cristão agora, a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Mas a gente só pode perdoar se o arrependimento for verdadeiro. Entendeu? E nessas sociedades islâmicas isso não acontece. Isso não acontece, não tem esse negócio do perdão. E nas judaicas. No judaísmo não existe perdão. Você peca, você tem que sofrer. Entendeu? No cristianismo você peca, você vai sentir aquela dor de arrependimento. De assim, eu não queria ter feito isso porque isso magoou meu irmão, entendeu? E eu acho que esse é a importância da Igreja Católica. Mesmo ela tendo tantos problemas na história, assim, tantas atrocidades cometidas, etc., ela, como instituição, hoje em dia, eu vou dar só alguns exemplos. Hoje em dia a Igreja Católica ela pratica muita caridade. Não só a Igreja Católica, os protestantes também. Elas são esse meio de caridade que é importante. Que é importante demais. Sabe por quê? Porque é muito difícil eu ou você, a gente ir lá e ficar doando cesta básica para todos os mendigos. A gente não tem tempo hábil para isso. Mas se a gente for para uma igreja e a gente doar um pouco do nosso dinheiro para lá,
eles vão fazer isso. Então, isso aí é só uma importânciazinha. É uma das funções da Igreja Católica e das protestantes na nossa sociedade. E a outra é manter a sociedade como ela está. Com o padrão da família, do mãe, pai, filho, né? Que é importante. Que é importante. E principalmente o amor. O amor entre todos os seres humanos. Como um negócio assim de uma ferramenta de mudança. Então eu acho que esse é a importância da Igreja Católica. Ela, na parte da fé, igualando Maria a Jesus, por exemplo, é maluquice. Não está na Bíblia isso. Mas em relação à instituição, eu acho que ela é necessária. Ela é necessária e é a instituição mais importante da história da humanidade. E eu, que gosto muito de física, eu posso falar que ficar 1 hora falando de física, de química, de matemática, eu posso falar aqui que a instituição mais importante da história da humanidade é a Igreja Católica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha opinião. É uma opinião bem forte. Pode ter errado algumas coisas aqui, alguns fatos. Eu precisaria que alguém fosse ver eles, mas eu acho que estão todos certos, né? Então, assim, não é que falam, você tem que achar isso que eu tô achando, mas é a minha forma de pensar. Então, valeu, falou.